Vamos lá. Como sempre, a gente vai iniciar nosso encontro de hoje com uma breve oração reflexiva. Esta oração que é a base, né, eu diria, do Ou Santos ou Nada. É o coração do Ou Santos ou Nada. É o que move este organismo, esta ferramenta que eu creio muito, que é uma ferramenta, né, deixada por Deus, que é este grupo Ou Santos ou Nada. Vamos começar com esta breve oração reflexiva, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, né, nas pessoas que vão assistir esse vídeo, que estão aqui hoje nesse encontro com a gente, né, como é esta oração, como eu vou fazer esta oração aqui, né, vocês vão ver que muitas pessoas chamam essa oração de oração íntima, né, por quê? Porque eu vou trabalhar da minha intimidade, né? Eu vou falar da minha intimidade para com Deus. Eu vou conversar com Ele sobre aquilo que eu tenho no fundo do meu coração, né? Aquilo que eu tenho no meu coração neste momento, né? O que santifica a gente ou torna a gente impuro é o nosso próprio coração, né? O próprio Cristo fala isso. Aquilo que sai do coração é que pode tornar-nos impuros, né? O pecado sai do nosso coração, né? Se eu, por exemplo, que giro o braço, dou uma cotovelada em alguém sem querer, não foi pecado nenhum. Não leve isso para confissão. Não fiz por querer, não veio do meu coração. Pelo contrário, se eu tivesse visto, eu não teria feito isso, né? Eu teria evitado, né, a cotovelada. Mas aquilo que eu faço com consciência, né, com liberdade, ali que está o pecado. O que vai sair aqui agora vai sair do meu coração, vai ser dirigido a Deus, não a vocês que estão aqui, né, que estão escutando. Vai ser uma conversa minha com Deus. E como diz a mestra, né, a doutora da oração, Santa Teresa d'Ávila, ela nos ensina que essa oração, né, esse tipo de oração, né, que eu vou estar fazendo aqui, que o Wendel sempre inicia nossos encontros também com essa oração, é a porta para a santidade. É por onde você entra para começar uma caminhada rumo à santidade, que é o objetivo da sua vida. Né? Por que eu estou fazendo essa pequena introdução aqui agora? Né? E depois eu vou falar de novo. Para que você preste bastante atenção como fazer essa oração e, né, você já fica convidado, né, a partir de hoje, né, não perca mais nenhum dia da sua vida sem fazer esse tipo de oração, sem conversar com Deus. Então vamos lá. Pai do céu, eu gostaria de te suplicar. Por favor, envia sobre mim e sobre cada uma das pessoas que estão aqui, tanto ao vivo com a gente hoje, quanto as pessoas que assistirão este vídeo um dia, o teu Espírito Santo. O Senhor disse, né, que nas Sagradas Escrituras, né, quanto mais meu Pai não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem, né? Se até uma pessoa má sabe dar coisas boas a seus filhos, né? Eis-nos aqui então, Senhor. Se o teu filho disse que o Senhor daria o Espírito Santo àqueles que o pedissem, eu creio, Senhor, que neste meu pedido, que o Senhor envie sobre nós o Espírito Santo, o Senhor sim nos dará. Por favor, Senhor Deus, movei-nos com este mesmo Espírito. Por favor, movei o nosso coração, movei a nossa vida, movei também, em especial, este encontro de hoje. Por favor, Senhor, guie o Senhor na direção que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. Eu só te peço que este encontro de hoje esteja em tuas mãos. Por favor, não deixe esse encontro nas minhas mãos, Senhor. Não deixe ser eu o foco, não deixe ser eu aquele que guia, né, esta reunião, porque senão eu falarei de coisas minhas. E quando falar das tuas, eu não falarei com propriedade, uma propriedade de, de coisas que vêm do Senhor. Como o Senhor pode ver, eu não sou muito bom com português, com palavras bonitas, né? E eu sei que para o Senhor não faz diferença nenhuma.
Eu posso até ficar calado, que o Senhor escutaria o meu coração. Mas como tem pessoas aqui, né, que precisam escutar aquilo que eu irei falar aqui, por isso eu dou voz, né, a este encontro, a esta minha oração inicial. Eu gostaria também, Senhor, né, de convidar a Tua Mãe Santíssima para estar aqui conosco durante o encontro. Eu creio, Senhor, que onde está a Tua Mãe Santíssima, o inimigo não está. Eu não creio que ele esteja no mesmo ambiente que está a Tua Mãe Santíssima. Então, eu creio que se Tua Mãe Santíssima estiver aqui, né, o inimigo não estará. E peço também ao meu santo anjo que me ajude a conduzir este encontro. Também esteja aqui, Dianinha. Se estiver no céu, eu creio que está. Venha também, Dianinha, participar desse encontro aqui. Venha aqui participar desse encontro. Né? Ajuda o papai a ajudar outras pessoas a se encontrarem contigo quando estiverem aí no céu, a se encontrarem com Deus. Por favor, São José, valei-nos. Quero, Senhor, agradar o teu coração ferido na cruz, confortar o teu coração tão ferido na cruz, agradando tua Mãe Santíssima, alegrando-a com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então é isso, pessoal. Eu quero deixar esse nosso encontro hoje, né, um pouco mais livre, vamos assim dizer, né? Para que vocês, no meio do encontro, né, no meio da minha fala aqui, vocês possam me interromper para fazer perguntas, né, para fazer comentários. Por favor, fiquem à vontade. Né? Nós estamos gravando, né? Você também fique à vontade para não falar, caso você esteja sem graça por estar gravando. A gente vai disponibilizar esse vídeo no YouTube depois, para ajudar outras pessoas, né, com este conteúdo. E é isso, então fique totalmente à vontade, não fique sem graça, não vou esperar terminar. Se quiser, pode esperar terminar também, anota suas perguntas aí, como diz lá no México, não passa nada, né? Fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar aqui, como eu disse no princípio, né, da oração. A oração, ela nada mais é do que o combustível que move esse mecanismo espiritual que é a sua alma, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que passam tantos anos rezando, reza o terço, né? Reza, vai à missa, se confessa, e você vê a pessoa, né? Às vezes demora muitos anos, né? Para a pessoa crescer na vida espiritual. Crescer, quando eu falo crescer na vida espiritual, a forma de medir o crescimento na vida espiritual, a forma de você falar, pô, eu estou crescendo, amadurecendo espiritualmente, é olhando para as virtudes. Imagine que você é uma pessoa, né, que não ama ninguém, não se doa pelas pessoas, é uma pessoa impaciente, uma pessoa assim muito pobre em virtudes. E você começa a rezar, começa a ir à missa, né, vai lá, reza o terço, né, enfim, você está lá fazendo, recebendo os sacramentos, né? Está ali fazendo esses exercícios, está fazendo, vamos assim dizer, o arroz com feijão. Você está fazendo o mínimo que você precisa, né? Que a Igreja Católica recomenda. Ah, a missa aos domingos eu vou. Confessar pelo menos uma vez no ano, ó. Na época do Natal, na época da Páscoa, né? Então, eu vou, né? Eu vou sempre me confessar na época da Páscoa, né? E, então a gente
né, tem muitas pessoas que vivem do mínimo, né, do arroz com feijão. E, e a nossa vida espiritual, né, ela melhora, né, se você não estava fazendo isso e começa a fazer o arroz com feijão, sua vida espiritual melhora, né. Aí você começa, por exemplo, ir à missa, ao invés de somente aos domingos, você começa a ir à missa também na quinta-feira, porque tem adoração. Então, eu, além de ir à missa, ainda fico para a adoração que tem depois da missa, né? Então, melhorou, né? E você, né, agora você não se confessa somente uma vez no ano, você se confessa, não sei, 3 vezes no ano, né? 4 vezes no ano, né? E que já é bom, você já não faz somente o arroz com feijão, você faz algo a mais. Você não é obrigado à missa na quinta-feira, você é obrigado à missa no domingo. Porém, agora você adicionou, né, um dia na semana de missa e ainda adicionou a adoração depois da missa. E, e tá ali, né, né, cumprindo ali, né, o que é necessário cumprir e mais um pouquinho, né. A sua vida espiritual, né, ela melhora um pouco. Você vê algumas virtudes minhas, né, depois que eu adicionei essas coisas, melhoraram um pouco. E e suponhamos, né, assim, ó, agora eu comecei a missa todos os dias da semana, me confesso, sei lá, uma vez por mês, todo primeiro sábado, né, ali, ainda recebo ali as promessas, né, acho que é de Nossa Senhora, né, dos primeiros sábados, né, se vocês me corrijam se eu estiver errado. E tá lá, né, e você vai vendo uma progressão na vida espiritual, que significa o quê? Uma progressão nas virtudes. Você vê que suas virtudes, elas vão crescendo. Porém, né, se você, por exemplo, né, vamos supor, eu estou fazendo já muita coisa, eu estou indo na missa, sei lá, todos os dias da semana, estou me confessando uma vez por mês, eu rezo o terço todos os dias em família, né, que aqui é é um algo a mais. Você rezar o terço todos os dias é uma coisa. A igreja, né, nos convida a rezar o terço em família, né? O terço, sim, né? Mas o terço em família, a igreja dá indulgência plenária, né? Com alguns outros requisitos, mas você tem indulgência plenária para quem reza o terço em família, para você ver o nível de importância que é rezar o terço em família. Então você está lá fazendo, né, aquelas várias coisas ali, às vezes você tem de vez em quando eu faço uma novena. Então, você está bem no ápice ali de velocidade, no ápice entre aspas, né, de velocidade de crescimento espiritual. Então, a sua curva estava assim, né? Estava crescendo assim. Agora você está crescendo assim, está bem mais inclinado. Só que para você sair daqui e chegar até aqui, sei lá, nessa velocidade, né? Esse nível de tantas coisas sendo feitas ao mesmo tempo, né? Você, sei lá, você consegue sair daqui e chegar aqui em 10 anos, né? Em 10 anos fazendo isso, indo na missa todos os dias, me confessando uma vez por mês, né? Às vezes de 15 em 15 dias, está se confessando, né? Você gasta 10 anos para sair daqui e chegar aqui. Quando você começa a fazer esse tipo de oração que eu acabei de fazer, né, agora há pouco, e eu vou falar mais dessa oração, você decola, né? Essa curva inclina muito mais, não é pouco mais, é muito mais, a ponto de você conseguir ver como que você estava o mês passado e como você está nesse mês. Tipo, é algo, né, bem mais rápido. Isso aqui, essa curva inclina muito. Você vai fazer, sei lá, a mesma progressão ou mesmo a mesma quantidade, não sei se é certo falar assim, né? Progredir o mesmo tanto que você progredia e mais, uma curva mais acentuada ainda, em muito menos tempo. Se aqui, vamos supor, a curva estava assim, né? Se você ia subir esse tanto aqui, ó, é que tá ficando os gráficos aqui, né? Subir esse tanto aqui em 10 anos, quando você começa a fazer sua oração íntima, você vai progredir esse tanto, né? Esse tanto aqui, porém, em um ano. Né? Aquilo que você ia demorar 10 anos para progredir, fazendo muita coisa boa, né? Missa diária, confissões frequentes, Santo Terço em família, né?
aquela quantidade de muito boas ações, atos, né, religiosos, a sua progressão, uma vez que você começa a orar, ela vai crescer muito mais, né, ela vai ser muito mais rápida a sua progressão. Então, assim, Padre Paulo sempre usa esse termo, né, decolar, sua vida espiritual vai decolar, né, porque é algo muito rápido, né, é algo muito mais rápido do que antes, né. Então, assim, Santa Teresa fala, né, que aquilo que você não via, né, que você ia demorar 10, 15, 20 anos para alcançar, uma vez que você começa a rezar, você vai receber aquilo ali em muito pouco tempo. Você vai alcançar aquilo que você alcançaria em 20 anos, você vai alcançar em 2 anos. Então, assim, né, é algo muito importante, né? E para a gente falar de oração, né, eu não queria entrar aqui no tema oração, sem antes primeiro te convencer de que você deve rezar, né? Aqui vem a parte mais difícil, porque aqui é onde ficam muitas pessoas para trás. Muitas pessoas ficam para trás e não passam, né, não iniciam a sua oração. Por quê? Porque elas não têm um motivo grande para rezar. Por exemplo, né, sei lá, você tem uma coisa para você há 10 a 10 não, vou colocar mais. Tem uma coisa para você esperando por você a 1.000 quilômetros daqui, né, de onde você está agora. 1.000 quilômetros. Primeira coisa que você vai me perguntar é assim, ó, o que que é? Por quê? Para ver se compensa eu percorrer esses 1.000 quilômetros, porque se você me fala é um saco de pipoca, eu não vou percorrer 10, ó, não vou percorrer 1.000 quilômetros para buscar um saco de pipoca. Ou seja, o fim, né, o prêmio, essa é a palavra que eu queria, que Santa Teresa usa muito essa palavra também. O prêmio, ele tem que compensar o esforço para ganhar o prêmio. Você não vai se esforçar muito para um prêmio de R$ 1, né, para uma caixinha de fósforo. Então é sempre assim, é proporcional, né, ao, né, ao prêmio, o seu esforço. Então, assim, aqui nessa parte aqui, ou nesse momento, é muito importante você entender a importância da oração. Por quê? Porque se eu começar esse encontro explicando o que é oração, se você não tiver a motivação grande necessária, né, para prestar atenção, você vai meio que, né, vai falar sobre oração. Eu era assim. Antes dos 35 anos de idade, antes de aprender sobre isso que eu vou falar aqui agora, eu tenho déficit de atenção, né? Eu sou TDAH. E, e oração para mim era a pior coisa do mundo. Eu não estou brincando com vocês. Nos retiros, quando eu tinha que ficar diante do Santíssimo, porque a gente revezava os servos, né? Cada um fica 1 hora. Quando era minha vez, meu senhor, eu preferia fazer qualquer coisa a estar ali diante do Santíssimo. Então, assim, é uma tarefa muito pesada para quem tem TDAH, né? Que não consegue nem ficar quieto, não ficar parado, e não consegue focar. É tudo que ele não quer, é orar, né? Então, assim, é algo muito pesado, né? E, e quando alguém ia falar sobre oração, eu virava as costas, né? Eu só dei valor à oração, e muito valor, quando eu vi o prêmio. Quando eu vi o que é que se pode alcançar através da oração. E quando eu fiquei sabendo, foi que eu falei assim: a partir de hoje eu vou engolir tudo em relação à oração e eu nunca mais paro de rezar. Então, né, entendam aqui, né? Primeiro eu tenho que explicar, eu tenho que te mostrar o prêmio
para depois explicar sobre a oração. Uma vez você vê você vê o troféu lá, assim, pô, eu quero aquele troféu. Olha o tanto que o troféu é bonito. Aí você vai se esforçar, porque você viu o troféu. Vai te dar uma motivação extra. Na Copa eles fazem isso na final, se eu não me engano, né? Acho que o troféu lá na Copa fica meio que exposto lá, os times, né? Eu acho que eles devem jogar com uma raça extra. Pô, olhando para passando do lado ali da taça ali, né? Se eu não me engano, eu acho que eu já vi isso, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas basicamente é isso. Então aqui eu vou te convencer primeiro, antes de explicar a oração, o que é oração, né? Como você vai fazer a oração. Eu vou te explicar o prêmio, eu vou te explicar, né, o porquê rezar. Primeiramente, né, todos vocês aqui, o Rodrigo Matosinho está aqui, ele não existe, ele não foi feito para ser pai, ele não foi feito para ser engenheiro, ele não foi feito para ser casado ou para. Mesma coisa, o Wendel não foi feito para trabalhar na Embraer, para ser engenheiro. O Arthur, né, Romerito, o outro Arthur, vocês não foram feitos para ser pais, para ser casados, para ser padre, para ser. Vocês foram feitos e existem para uma única só coisa, para se unir a Deus. Então, se você existe, o seu fim último nessa vida é se unir a Deus, tudo que você faz durante essa vida que não tem isso como objetivo é perda de tempo. Você rasgou tempo da sua vida. Então, se eu, por exemplo, né, sei lá, né, Deus não é prioridade na minha vida e eu vou ali cortar a grama, né? Por que você vai cortar a grama? Porque tem que cortar, tá grande, né? E você vai lá e corta. Não teve propósito nenhum cortar aquela grama, não é para cuidar da casa onde está sua família, né? E isso agrada a Deus. Não é para agradar a Deus, né? Porque essa é a função de um pai dentro de casa, e eu sei que isso vai agradar a Deus se eu mantenho a minha casa organizada para minha família. Então, né, aqui tem duas pessoas que vão cortar a grama. Uma vai cortar a grama porque a grama tá grande, né? E é claro, a gente corta porque a grama tá grande mesmo. Até esse outro pai aqui também faz porque a grama tá grande. Porém, a finalidade deste pai aqui é servir bem sua família, é agradar a Deus, é porque ele sabe que Deus quer que ele corte aquela grama ali. Deus é sempre o fim último dessa pessoa aqui. Já esta pessoa aqui, que vai fazer a mesma coisa, vai gastar o mesmo tempo para cortar, né, ela rasgou aquele tempo, né? Vamos supor que essa pessoa gastou 1 hora e essa gastou 1 hora para cortar a grama. Esta pessoa aqui rasgou 1 hora da vida dela, jogou no lixo. Esta pessoa aqui viveu com uma vida, né, com V maiúsculo, viveu a vida dela por 1 hora, serviu a Deus e a família por 1 hora. É claro que você não tem que ficar pensando 24 horas em Deus, né, na família. Isso, com o tempo, você vai sempre tentando amar a Deus, servir a Deus, fazer as coisas porque você sabe que vai agradar a Deus. Você ama a sua esposa porque você sabe que Deus se alegra com isso. Você serve o seu filho porque você sabe que Deus alegra com isso. Com o tempo, isso vai virando automático. Você não precisa ficar pensando naquilo. Você só faz porque você já está, como o padre Paulo fala, né? Você sabe dirigir. E quando você dorme, você sabe dirigir? Sabe também. Você não desaprende a dirigir só porque você está dormindo. Quando você acordar, você vai dirigir o carro normal, porque você sempre soube dirigir, né? A mesma coisa aqui, né? A pessoa, ela serve a Deus, né? Ela vai estar o tempo todo servindo a Deus no automático, vamos assim dizer. Para ela já não precisa pensar mais, se esforçar mais para colocar Deus como primeiro, porque ele já está sempre preocupado em fazer aquilo que Deus quer que ele faça, né? Então, isso vira algo automático. Então, você existe para se unir a Deus, para mais nada. Então, você deve fazer coisas, né, para alcançar essa união. Tem duas formas de você alcançar essa união. Uma, né, creio que todos aqui conhecem, os evangélicos conhecem, né, no sentido de
é a única, vamos assim dizer, é a única entrada, né? A única forma que tem essa aqui, né? Que é a salvação, né? No sentido de, pô, é ir para o céu um dia, né? Se eu for para o céu, eu fui salvo e esse é o objetivo da minha vida, é ser salvo. Ok, uma pessoa salva que vai para o céu, que alcança o céu, aconteceu essa união, né? Essa união é o fim da sua vida, então aconteceu essa união. Porém, né, tem uma outra forma, né, de você se unir a Deus, que é uma forma mais perfeita. Por quê? Porque a primeira, você vai se unir a Deus. Eu hoje, eu te garanto, eu hoje, se eu morro aqui agora, eu vou para o purgatório, porque eu conheço minha alma. Eu vejo o quão minha alma é desordenada. Eu conheço as minhas desordens, né? Como eu, né, sempre falo com vocês. Graças a Deus, né, eu conto aqui com alegria, eu estou vendo a minha paciência aumentando, né? Porque eu confesso, né, frequentemente, né, e a paciência toma um grande espaço ali da minha lista de confissão. E eu estou vendo que essa lista está diminuindo e que a gravidade, né, dos pecados relacionados à paciência também está diminuindo, né? O quão fui impaciente, né? Então, assim, com muita alegria eu conto isso aqui para vocês, que pelo menos nesse momento, né, eu estou progredindo na paciência. Mas, ainda assim, né, é algo que eu tenho dificuldade, né? É a paciência. Então, eu estava falando o seguinte: eu, por exemplo, se eu morro hoje, né, eu vou para o purgatório, porque eu vejo quanta desordem tem dentro de mim. Eu vejo a minha imperfeição, eu vejo como eu tenho que brigar com a minha impaciência e muitas vezes eu não consigo, e eu sou arrogante com meu filho, né? Eu falo de uma forma arrogante com ele, ou às vezes até com a minha esposa, né? Ou com o meu filho menor, ou com quem seja. Então, eu vejo a desordem dentro de mim, eu não entro no céu com essa desordem. Não entro no céu com essa desordem. Eu vou para o purgatório, né? Eu tenho que purificar dessa desordem, e uma vez que eu estou todo purificado, eu me torno perfeito. Aí eu entro no céu, né? E me uno a Deus. Porém, né, o outro caminho, e esse, né, eu nunca vi em outro lugar que não seja na Igreja Católica, é a santidade. A santidade nada mais é que esta união que você alcança no céu, depois de passar pelo purgatório, para as pessoas que foram salvas, você alcança ainda aqui nessa terra. Por exemplo, os santos, né, aquelas pessoas que a gente fala, essa pessoa é santa, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Felipe Neri e todos os santos, são pessoas que alcançaram a santidade aqui nessa terra. É por isso que a igreja proclama eles santos, para que nós possamos olhar para a vida deles como exemplo. É falar, esta pessoa aqui, o próprio Cristo vivia por ela, no final da vida dela, né? A gente, muitas vezes, você vai olhar para o começo da vida dos santos, você vai ver muitos defeitos, pecados, né? Eles pecaram, não quer dizer que eles nunca pecaram, né? Você olha Santo Agostinho, quanto aquele rapaz pecou, quanto aquele rapaz fez a mãe dele sofrer, né? E no final da vida dele, na verdade eu não sei quando foi, né, que ele entrou nas sétimas moradas, como diz Santa Teresa, não sei quando ele virou santo, que ele se uniu a Deus ainda aqui nessa terra, mas a partir de um certo momento, esta união aconteceu, né, ainda aqui nessa terra. E uma vez que ele morre, ele não vai para o purgatório, ele vai direto para o céu. Na Bíblia fala, né, da pérola, né, da pérola no campo, né? Quando você, vamos supor, você está passando por um campo ali e vê um tesouro ali naquele campo, né? Algo valiosíssimo. Aí o que você faz? Na Bíblia fala, né? Você enterra ele de novo, esconde ele de novo, vai lá, quem que é o dono dessa terra aqui? Parecendo desonesto, né? Fala assim, pô, isso... Mas enfim, né? Não é isso que Jesus quer passar, ele quer passar a outra mensagem, a mensagem de a pessoa vai lá e enterra aquele negócio, chega lá no dono da terra, olha, quero comprar essa terra. Olha, eu não quero vender, mas eu quero comprar. Quanto você quer nela? Olha, eu não quero vender. Eu te dou tanto, vai dar lá 3 vezes mais que aquela terra vale. E ele fala assim, eu não quero vender. A pessoa te dou 5 vezes mais. A pessoa, eu não quero vender. Eu te dou tudo que eu tenho na minha vida. Dou até minha roupa do meu corpo aqui agora, em troca dessa terra. Aí a pessoa vai e vende, né? E tem o grande tesouro. É claro que aqui é que eu tô falando, é a mensagem, né? Quando você descobre esse grande tesouro,
você dá sua vida inteira por esse tesouro. Esse tesouro é Cristo, né? Só que eu quero trazer também essa analogia para a oração. Como diz Santa Teresa, a oração é a porta do castelo. E é entrando nesse castelo que você alcança a santidade. Que você alcança esta união com Deus, ainda que nessa terra. A Igreja Católica, no concílio de Trento, não sei qual concílio, mas num concílio, ela proclamou a vocação universal para a santidade. Imagina. Concílio Vaticano II. Vaticano II, obrigado, primo, obrigado. Imagina só o que significa vocação universal à santidade. Todo mundo tem a vocação para a santidade. O Rodrigo tem a vocação para ser santo. O Wendel tem a vocação para ser santo. Os dois Artures aqui têm a vocação para ser santo. Romerito tem a vocação para ser santo. E da parte de Deus, não faltará o auxílio necessário para que cada um de vocês aqui sejam santos. Você só tem que fazer a sua parte. Você tem que buscar. Não é isso que a pessoa que achou o tesouro lá na terra fez? Ela deu tudo que ela tinha por aquele tesouro. A mesma coisa. Você existe para se unir a Deus. E a união com Deus nesse momento, né, a mais rápida, vamos assim dizer, é através da santidade. E se para ser santo você precisa rezar, você não deveria nunca mais, a partir de hoje, deixar de rezar. A desculpa, né, que Satanás mais usa na vida das pessoas para que elas para que elas não rezem, não façam essa oração íntima com Deus, é o tempo. Tenho certeza, né, que só de eu estar falando que tem que rezar aqui, a primeira coisa que você deve ter pensado é, não tem tempo. Na verdade, ninguém aqui tem tempo. Eu não tinha tempo. Eu rezava no hospital quando eu estava com minha filha, porque eu tinha tempo lá, não é porque eu tinha tempo. Né? Às vezes chegava 11 horas da noite, meia-noite, eu lá no hospital, naquela cama lá, aquela barulhada, e minha filha, tadinha, sofrendo, e eu lembrava, olha, eu não rezei hoje ainda. Eu parava tudo, quando podia, né? Às vezes eu tinha que rezar depois que eu acabava de fazer o que eu estava fazendo. Mas imediatamente, não era opção. Aqui que está o negócio. Isso aqui que Deus quer ver. É você não tratar como opção não rezar. Não pode, a partir de hoje, para você ser uma opção não rezar. E todos os dias. Se você chegou meia-noite, não rezou ainda, então você vai parar tudo, né? Ou se não puder parar o que você está fazendo naquele momento, você não dorme sem antes rezar. Claro que aqui também tem um ponto importante. Você não deve deixar para a última coisa do seu dia. Por quê? Porque a oração não é tão difícil de você ficar com sono no momento da oração. Então, você não vai dar para Deus o pior horário do seu dia, que é quando já está quase na hora de dormir, você já está de banho tomado, já está tudo prontinho, você agora só falta dormir. Ah, agora deixa eu rezar. Aí vai estar lá 11h30 da noite, no outro dia você tem que acordar às 5 horas da manhã, agora eu vou rezar. Isso não é honesto. Pode acontecer, vai ter dias que vai acontecer, né, que no momento que você colocou para oração, vamos supor, todo dia no meu horário de almoço no trabalho é quando eu faço minha oração. Eu paro tudo, não importa, eu como rapidinho, eu como na minha mesa mesmo ali, e o resto do tempo eu tiro para fazer essa oração. Então, né, se isso é o que você separou, né, para colocar, e naquele dia você teve uma reunião que não, né, vai ter reunião que vai ser naquele horário da sua oração, você olha, infelizmente, não vou poder. Então, você vai tentar fazer outro horário que não seja o último horário. E se por algum motivo não pôde, então aí sim você vai fazer no último horário. Mas você não vai dormir sem antes fazer a sua oração. Por quê? Porque o que está em jogo é o grande prêmio da sua vida. É a sua santificação. É aquilo pelo qual você foi feito para. Você foi feito, você existe
para ser santo. Ser santo é isso, viu, pessoal? Quando eu falo santo, né, vocês vão pensar um santo lá no altar, né? Por favor, não pense assim, né? Santo é uma pessoa que tem o seu coração configurado de Deus, é uma pessoa que pode falar com São Paulo, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim, né? É a pessoa que se configurou toda a Jesus, aqui nessa terra. Esse é o objetivo da sua vida. É isso que você deve buscar todos os dias. E você não pode esperar ter tempo para rezar, porque você nunca vai rezar. Ninguém tem tempo, né? Você não pode, você tem que, como diz o Padre Paulo Ricardo, você tem que fazer o tempo, né? Você tem que falar assim, olha, né? Você pode mudar o seu horário. Tem gente que rende mais à noite, tem gente que rende mais de manhã. Tem gente que rende mais no horário do almoço. Você vai escolher o horário que você rende mais. Né? Se é assim, eu vou acordar meia hora mais cedo para rezar 30 minutos antes de começar o meu dia. Né? Aqui em casa eu tento fazer isso. Eu tento acordar antes, eu rezo, depois eu começo o meu dia. Tem dia que não dá, então, assim que eu tomo banho, né, aqui, tipo, eu não deixo na hora de dormir, eu ponho os meninos para dormir, tomo um banho, e às vezes nem tomo banho, já vem direto para oração, ou tomo um banho e vem para oração. Depois eu vou continuar fazendo as outras coisas até no horário de dormir. O que eu não posso é ficar com sono, dar eu tenho que dar um tempo de qualidade para Deus. Como eu disse, né, quando eu comecei a rezar, eu falei assim, não é possível, cara, não é possível. Eu nunca vou ser santo. Não tem como uma pessoa com déficit de atenção, hiperatividade, ser santo. Por quê? Porque ser santo, não, desculpa, não é possível uma pessoa rezar. Só que, em paralelo, eu ficava assim: olha, não é possível que Deus vai bloquear o céu, a santidade, para todo mundo que tem TDAH. Para mim não faz sentido. Né? A porta do céu não é fechada para mim porque eu tenho TDAH. Então é possível, eu acho. Né? Só que eu não consigo rezar. Eu sentava lá, era 30 minutos angustiantes, né? Eu sempre coloquei desde o começo da minha vida de oração 30 minutos, né, para fazer essa oração. Era angustiantes, era assim, era terrível, né? Eu sentava lá, eu não consigo ficar quieto, eu balançar as pernas, eu sei lá o que, eu olho para o lado, né, eu penso em tudo, menos em Deus, menos em conversar com Deus. Mas aí quando eu me pegava fazendo isso, eu esforçava assim, olha, não tem que pensar em Deus, eu tenho que conversar com Deus. Ô meu Senhor, me ajuda, tá difícil aqui, né? Não, eu tô, sei lá o que, de repente eu já tô no e-mail lá da empresa, lá que eu recebi hoje de manhã, falando sobre sei lá o que, eu tenho que buscar de novo. Foi muito angustiante. A única coisa que eu fiz foi não parar. Só fiz isso. Só não parei. Eu pensei o seguinte, olha, a santidade é para quem tem TDAH também. Ou seja, é para mim. E se o caminho para alcançar a santidade, ainda aqui nessa terra, é a oração, então eu vou rezar. E o bom é que Santa Teresa ela ensina. Não importa essas distrações, ignora tudo. Santa Teresa fala, essas distrações não atrapalham. Né? É claro que se essas distrações vêm porque você fica o dia inteiro lá no Instagram, rolando pra cima, você tá com o coração todo agitado, né, de Instagram, de sei lá o quê, e notícia, e a bomba caiu não sei lá onde, e Israel atacou, né, se você fica ali, quando você chega na oração, você tá super acelerado, então, né, me ajuda. Né? É você que tem que acalmar o seu coração e vir para a oração com o coração, né, manso, pacífico, calmo, né, desacelerado, aí sim sua oração vai ser menos pior, né? Porque também, né, então eu falo assim, olha, eu vou só fazer uma coisa, não parar, porque é isso que Santa Teresa fala, faça tudo menos parar, né, só para, ela fala, só para de rezar o dia que você alcançar a meta, o dia que você for santo, que você chegar nessa união. Por que ela fala isso? Porque o santo não reza mais. O santo para de rezar. Por quê? Porque a vida dele é uma oração, porque ele e Cristo são um. Então ele não precisa rezar, ele não precisa, vou ali rezar. Jesus, ele rezava. Ele rezava o Pai, ele parava. Por quê?
porque ele queria dar o exemplo para a gente, dar o exemplo para os apóstolos, para os discípulos, né? Então, ele rezava, ele ia para o deserto, né? Ele precisava de rezar. Onde ele estava, o Pai estava com ele, né? Ele e o Pai eram um, né? Ele não precisava de rezar. A oração, ela é o caminho. Não tem um santo, uma só pessoa que alcançou a santidade, que não tenha rezado, e tenha rezado muito, tá bom? Vocês, né, que estão aqui, e vocês que vão assistir esse vídeo, né, no futuro, vocês têm, né, a faca e o queijo na mão. Agora vocês têm que cortar. Como eu tinha comentado, né, você vai ter que abrir espaço no seu dia, rasgar o seu dia e enfiar ali no meio um tempo para oração, né? Eu comecei com 30 minutos, né, e eu não tinha tempo. Não pensa que eu comecei 30 minutos porque eu tinha tempo. Eu não tinha tempo, né? E eu comecei numa época difícil aqui em casa, entendeu? Então, assim, se tinha uma coisa que eu não tinha era tempo. E eu rezei, né? Eu comecei com 30 minutos, eu não tinha tempo, eu falei assim, ó, a partir de hoje, todo dia, por exemplo, 9 horas da noite, eu ponho os meninos para dormir, 8h30 por aí, 9 horas eu vou rezar. E acabou. Eu, eu, eu primeiro eu rezo e depois eu vejo o que vai dar tempo de fazer depois da oração, né? Ah, não, mas eu tenho coisa para fazer que é urgente e tal, e eu tenho que terminar hoje ainda aquele trabalho de pintar, sei lá o que, não pode. Eu vou rezar primeiro. E o tempo que sobrar, eu vou fazer o que tiver faltando. Uma vez que você faz isso, você fala, põe no seu coração de forma sólida que você vai rezar e que você não trata como opção não rezar, Deus ele vê isso. Ou seja, você entra no castelo pela oração, né? Agora aqui eu vou fazer aqui, né, mostrar o que Santa Teresa ensina. Imagina um castelo, né? Um castelo redondo, né? Onde a entrada é pela oração. Você entra no castelo através da oração. Vai falar, a porta do castelo é a oração. E dentro desse castelo tem 7 moradas. A primeira morada é a mais superficial, é onde você entra. Quando você começa a rezar, você entra nas primeiras moradas. Você entra nas primeiras moradas e, e começa, né, um caminho ali. Santa Teresa vai narrando o que acontece nas primeiras moradas. Quando você entra nas primeiras moradas, né, você começa a rezar, você ainda é muito fraco, você não tem vontade forte, você fica com saudade do mundo lá fora, você vai, quando você está nas primeiras moradas, então você está na parede, você está dentro do castelo, mas na parede, ali, encostadinho na parede, olhando na janela e olhando para o mundo lá fora, assim, nossa, eu fazia isso aqui, até o mês passado eu fazia isso aqui, saudade de fazer aquilo ali, né? Ela chama de animais peçonhentos, né? Dos bichinhos que ficam ali rondando essa área do castelo, tentando fazer você voltar, né? Essas tentaçõezinhas ficam tentando fazer você voltar para fora do castelo, com saudade das coisas que estavam no castelo. Quando você faz isso que eu disse, você tem no seu coração muito sólido esta não considerar, não rezar como opção, Deus ele enxerga isso, ele vê. Este meu filho Diego, para ele não é mais opção não rezar. Ele atrasa tudo, ele dorme tarde, ele fica com sono, ele abre mão de tudo, menos da família, né? Isso aqui é uma coisa que a gente vê nesse caminho, né? Você não, sua família ainda é prioridade. Mas você ainda tem que rezar, né? Porque ela é prioridade, você vai deixar de rezar, não. Mas ele abre mão de tudo para rezar. E eu vejo isso no coração desse meu filho Diego. Uma vez que aquilo está sólido e que você não considera mais uma opção não rezar, você passa para as segundas moradas do castelo. Lá nas segundas moradas começa a acontecer algumas coisas, né? Eu vou falar bem rápido aqui, só para você ter uma ideia, né? Porque eu quero te convencer de rezar, é só isso que eu quero, né? O que está aqui agora é só
né, enfeitando, né, só colocando penduricalhos aqui para ficar bonitinho a caminhada, e que é muito legal, mas assim, o meu objetivo é te convencer a rezar, né? Então, a pessoa entra ali nas segundas moradas, lá nas segundas moradas, o demônio vai tentar ela, vai convidar ela a voltar para o mundo onde ela estava, o demônio fica super preocupado, porque se você continuar seguindo adiante, cada vez que você passa para uma morada mais central, né, fica mais difícil dele te tirar dali, né? Ele vai te perdendo cada vez mais. E, porém, Deus também age sobre você lá nas segundas moradas. Deus, ele usa de bons livros, pregadores, homilias, para falar com você. Várias vezes que você está escutando uma homilia, você fala assim, cara, isso aqui é para mim. Nossa, parece que esse pregador aqui me conhece, que ele está narrando a minha vida e está falando exatamente o que eu preciso. Nossa, né, esse bom filme, bons filmes, nossa, esse filme desse santo aqui falou exatamente o que eu estava precisando. Dessa forma, Deus fala com você, para você continuar. E se você persevera na oração, não trata como opção não rezar, você entra nas terceiras moradas. E nas terceiras moradas tem várias características ali, características bem marcantes que você consegue ver. Estou nas terceiras moradas, porque a pessoa, quando entra nas terceiras moradas, ela é virtuosa, ela cumpre o seu dever de Estado muito bem, ela é uma pessoa muito, como é que chama? Não é vulgar, sabe? Até as palavras ela começa a corrigir, até os pecados graves ela começa a combater, né? E ela começa a fazer penitências pesadas, né? Umas certas penitências pesadas e tudo, porque ela tá com aquele fervor, aquele amor por Deus, então ela faz aquelas penitências pesadas ali, mas que não maltratam o corpo dela, nada que vá, né? Ela não vai morrer por causa dessas penitências, né? E se a pessoa persevera, entra nas quartas. Aí aqui não vou dar tantos detalhes. E se a pessoa persevera, entra nas quintas, e se persevera, né? Aí tem ali, né? Enfim, né? E nas sétimas moradas é o centro do castelo, é o salão principal aonde habita o rei. Uma vez que você está nas sétimas moradas, acontece a união, né? Você entra nas sétimas moradas e há uma união. Você se une a Deus. Você cumpre o sentido da sua vida. Você existe e nasceu para ser santo. Você existe e nasceu por esta união e você a alcança. Então, né, basicamente é isso, né? Apresentei, tentei te convencer da importância da oração, te mostrei um pouco da caminhada até você alcançar o grande objetivo que é a união a Deus, né? A união ao grande rei que habita ali no centro do castelo, que na verdade é no centro da sua alma, mas aqui é um assunto, né? Um assunto, não vou entrar aqui agora. Agora, né? Agora é o último assunto, né, do encontro de hoje, que é como fazer a oração. O que é a oração, né? Eu apresentei tudo, assim, olha, por quê? Porque agora é a hora de você prestar atenção do, né, como que você tem que fazer essa oração, o que é essa oração, para que você possa cumprir o sentido da sua vida, né? Para que você possa ser um com Deus. E uma coisa que eu gosto de falar, eu te falo, por favor, meu irmão, por favor, reze, por amor que você tem a mim, por amor que você tem a sua família. Eu sei aqui, né, que vocês têm filhos, né? Eu sei que o Rodrigo tem os filhos, as filhas dele ali, tem a Wenda com os filhos, né? O Arthurito ainda não tem, o Arthur Passe e o Romerito, eu não sei se tem filhos, mas as pessoas que você ama precisam que você reze. Essas pessoas, elas precisam do Cristo vivendo através de você. Se você for santo, eu vou ser sincero, mesmo antes de ser santo, né, nas quintas moradas, sextas e sétimas, né, desde as quintas moradas você já começa a dar muitos frutos para aquelas pessoas que estão próximas de você. Então, mesmo antes de ser santo, né, mas você já está rezando, está progredindo na santidade, quando você alcança ali por volta das quintas moradas, às vezes até nas quartas mesmo, e enfim, até em moradas inferiores, né, você, quanto mais você progride, mais frutos você dá para aquelas pessoas que estão próximas de você. Cristo começa pouco a pouco viver através de você.
E você não imagina quanto estas pessoas que estão próximas de você precisam do Cristo vivendo através de você. O dia que Cristo parar de viver através de você, o dia que o Espírito Santo parar de mover você, você vai se tornar verdadeiramente uma desgraça na vida daquelas pessoas que você ama, na vida da sua família. Ainda que pareça que você é uma pessoa boazinha, né? Eu não estou falando que você vai parecer um demônio com chifre que vai, né? Eu vou mandar minha família para fora de casa. Não necessariamente. Às vezes é um pai, né? Pai standard, um pai assim, faz tudo, cumpre, leva o filho na escola, fala o quê, né? Mas se aquele filho, se Deus não age através daquele pai, esse pai vai ser uma desgraça na vida do filho. Porque vai ser pior ainda, que vai. O pai às vezes vai até dar bons exemplos humanos aqui dessa terra. Eu ajudei a velhinha, né, a atravessar a rua. Que às vezes aqui é o próprio Deus que está ajudando também, né? Mas meu pai ali, né, ele abre a porta para minha mãe, ele é educado. Mas esse pai às vezes não ama a Deus, não quer saber de Deus e não ensina nada de Deus para aquele filho. Aquele filho vai crescer sem amar a Deus, sem servir a Deus, sem querer ter Deus como primeiro na sua vida. Ou seja, aquele pai, ele acha que está sendo bom para o filho, mas ele está sendo uma desgraça para o filho. Seria muito melhor se ele encontrasse uma empregada, né, na casa dele, o pai contratasse uma empregada que fosse cristã e que ensinasse as coisas de Deus para o filho. Essa empregada seria muito mais prestativa para o reino de Deus, para a vida e para a alma daquele filho, do que, né, o pai que ensina ali somente o beabá do mundo, vamos assim dizer, o que deve ser feito aqui nesse mundo. Então, né, a oração basicamente, né, como diz Santa Teresa, é um tratar com Deus, um tratar de amizade com Deus, é um falar com Deus, é um tratar ele como amigo, né? É eu aqui, né, conversando com vocês, normalmente não sou eu que estou falando, né, o Wendel que está falando, ou está passando um vídeo, e às vezes, né, eu troco uma palavrinha ou outra com Deus, coisa rápida, né? Meu Senhor, tô vendo aqui a foto aqui do Matosinhos, de piedade dele. Faz desse homem um santo, eu lhe suplico. Pelo amor que o Senhor tem à tua santa igreja. Pelo quanto a sua família, a família do Matosinhos, precisa do Senhor vivendo através dele. Faz dele um santo. Acabou. E tá continuando o encontro, tô prestando atenção aqui. Foi uma pausa de 15 segundos. Eu, com coração sincero, dirigir palavras ao meu Pai, ao meu Senhor, ao meu amigo, a Deus, né, pelo Matosinhos, por exemplo, ou pode ser qualquer, né, outra oração. Esse aqui foi um exemplo que eu dei de oração que você faz durante o dia, né, que é muito, muito bom, importante e faz você progredir muito rápido no caminho da santidade. Mas você não deve dispensar a oração parada. Por quê? Porque tem oração é oração. Oração é conversar com Deus daquilo que você tem no coração, tá bom? Basicamente é isso. É tratar de amizade com aquele que nós sabemos que nos ama. Essa é a frase que Santa Teresa usa para definir oração, né? Então, assim, você, né, faz a sua oração, né? Você trata com Deus, né? Você conversa com Ele e pode ser de duas formas, né? Uma forma pode ser parada, né? E essa é importantíssima, você não deve abrir mão dessa, que é essa de agora é hora de eu parar tudo que eu estou fazendo e me colocar diante de Deus e conversar com Ele. Conversar com Ele, né? Vou bater papo com Ele, contar como é que foi meu dia e tudo. Se estiver faltando palavras, use um livro espiritual, A Imitação de Cristo, lê um parágrafozinho, né? E nesse parágrafo você tira dali assunto para conversar com Deus sobre o que está ali. Mas esse diálogo com Deus, ele gosta muitíssimo que você se relacione com ele, que você considere ele, né? E o outro é oração, que é a mesma coisa, porém no seu dia a dia, né? Então você vai fazer sua oração parada, mas durante o dia você vai tentar lembrar de Deus, né? Para conversar com ele. Ainda você vai contar o que você está fazendo naquele momento.
É isso, né? Teve época da minha vida que eu fazia essa aqui eu sempre fiz, esses 30 minutos aqui de oração, né? Essa oração parada, vamos assim dizer. Na verdade, não foi sempre, não. Teve uma pausa aqui, né? Mas aqui eu não vou entrar em detalhes dessa pausa aqui, não, porque acho que não cabe o nosso encontro de hoje. Foi uma pausa na oração parada, mas eu não parei de rezar, né? Pelo contrário, tinha uma carga horária até maior de 30 minutos, só que estava distribuída no dia. Só que depois, né, eu fui vendo, né, o meu diretor falou, olha, não para com essa aqui, né? Essa aqui não para com ela, né? E essa outra oração aqui é durante o dia. Você está escrevendo um e-mail ali no trabalho, você, né? Senhor, me ajuda a escrever esse e-mail, por favor, né? Um e-mail sério, né? Pronto, só isso, né? Gastou ali 5 segundos. Né? Aí você está passando por um lugar, você, ô Senhor, abençoa essa pessoa, né? Cuida dela, cuida da família dela. Gastou mais 5 segundos. É esse trazer, Santa Teresa usa essa frase, né? É trazer Deus para o seu dia a dia, né? Traga ele para o seu dia a dia e você vai progredir muito rápido nesse caminho da santidade até alcançar a santidade propriamente dita. Porque teve uma época da minha vida que eu estava fazendo a oração parada, mas eu não estava fazendo essa oração, trazendo Jesus para o meu dia a dia, né? Conversando com ele, né, tratando de amizade com ele durante o dia. E eu vi aquilo, assim, pô, eu passo o dia inteiro sem conversar com o meu Senhor, né, e ele tá do meu lado o tempo inteiro, né, e vai ser muito bom para mim se eu fizer isso. Aí eu colocava, foi até coincidência, eu ia falar isso agora. Eu colocava no meu despertador 4 vezes no dia, não, como é que era? Era de 3 em 3 horas eu colocava, né, era, sei lá, 9 horas da manhã, 12, 15, né, 18, enfim, até 9 horas da noite. E eu ia colocando ali de 3 em 3 horas, aí despertava, né? Aí, opa, hora de eu falar. E era uma palavrinha mesmo. Eu olhava para o lado, assim, deixa eu ver qual vai ser o assunto, né? Eu olhava ali, né? Eu via parede da minha casa, né? Muito obrigado, Senhor, pela minha casa. Te louvo muito por essa minha casa. Obrigado por ter tido a condição de comprá-la. Me ajude a ter condição de pagá-la, né? Pelos 30 anos, né, de prestações que eu vou ter que pagar. Muito obrigado, Senhor. Pronto. Só que, o que eu fazia, né, aqui sou eu não apertava, eu apertava soneca. No iPhone, antigamente, ele só tinha a opção de 9 minutos, ele não te dava opção, soneca de quantos minutos, era só, você apertava soneca e depois de 9 minutos ele ia despertar de novo, né. Hoje tem uma variaçãozinha de, sei lá, até 15 minutos, mas eu apertava soneca, depois de 9 minutos despertava de novo. Eu fazia outra açãozinha. Claro que tem gente que não tem paciência com isso, pessoal. E cada um tem que viver a sua realidade. Tem gente, minha esposa, ela não consegue colocar nem de 3 em 3 horas. Ela não tem paciência com o celular despertando. Então, assim, cada um tem suas limitações, mas pode encontrar outra forma. Mas eu colocava soneca, o negócio despertava depois de 9 minutos. Opa, deixa eu fazer aqui de novo. Aí eu apertava soneca e ia fazer minha pequena oração, né? Aí eu, depois de 9 minutos, despertava de novo. Muitas vezes chegava na outra terceira hora, né? Assim, passou 3 horas já apertando soneca e fazendo as pequenas orações. Chegava lá, já estava despertando o segundo despertador. Assim, agora eu posso cancelar um, né? Porque eu também não vou ficar com 2 despertadores despertando a cada 9 minutos, não, né? E pronto, também eu não ficava o dia inteiro de 9 minutos, não. Eu fazia isso, né, para ter uma carga horária, vamos assim dizer. Porque aqui que está um segredo importante. No começo é forçado. Você força mesmo. Você usa o aplicativo aqui, ó. Você usa o aplicativo Iácula. Uma coisa a gente tem que prestar atenção aqui, isso é importante, é a respeito das orações prontas, né? Por exemplo, o Santo Terço. O Santo Terço é riquíssimo. A Santa Igreja dá uma indulgência plenária para quem reza o Santo Terço em família. É a igreja mostrando a importância do Santo Terço, né? Então, assim, são riquíssimas e têm o seu lugar. Porém, as orações prontas, ela não é, vamos assim dizer, como é que eu explico? Muitas vezes ela não é oração. Por quê? O Santo Terço, muitas vezes, né, eu acho que vocês vão concordar comigo, muitas vezes ele é rezado no automático, no modo automático. Às vezes já passou 3 mistérios, já está no terceiro mistério. Comigo, meu amigo? Quantas vezes, né? E até hoje, né? Ainda bem que eu tento puxar o texto, porque por causa dos meus déficits de atenção, né? Eu só vejo quando já está lá no final do texto, né? Então, assim, eu tenho uma dificuldade enorme. Tudo me tira atenção, né? Mas essas orações prontas, vamos supor que chega lá, São José, né? Fazei-me amar mais a Jesus Cristo. É uma oração pronta, porém
você pode transformar ela em oração se você só prestar atenção e fazer destas suas palavras, né? Não, tô falando aqui, basta você prestar atenção, se eu faço dessas minhas palavras, virou oração. Mas até a ejaculatória mesmo pode ser oração, se você prestar atenção no que você está falando. A Santa Teresa fala, olha, você tem que saber o que você está falando. Eu consigo aqui para vocês agora rezar uma Ave Maria sem prestar atenção em uma só palavra. Por quê? Porque está decorado. Só que isso não é oração, ela fala, é só um mexer de lábios, entendeu? Então, assim, o Santo Terço, né? O Santo Terço é um monte de Ave Maria, que você não presta atenção nas Ave Marias, você não deve prestar atenção nas Ave Marias. Elas não estão ali para que você preste atenção nelas. Está ali para você te ajudar a meditar nos mistérios que você está contemplando, né? Em cada mistério ali. Então, o mistério é importante você prestar atenção no mistério, né? Agora, se você reza um texto inteiro, não prestou atenção em uma palavra que você disse no texto inteiro, aquilo não foi oração. Então, tanto a jaculatória, né, que o Arthur citou ali, pode ser uma oração, se você prestar atenção no que você está falando e fizer daquela jaculatória sua oração, e a dica dele, perfeito. E logo após a jaculatória, você coloca as suas palavras para com Deus. Mas aqui está importante também. Oração é uma conversa com Deus, é um tratar de amizade com Deus. Então, você não deve deixar de falar com Ele. Esse é meu Senhor. Por exemplo, né, é muito comum a gente falar assim, Deus te abençoe, né? Que Deus faça isso com você, que Deus... que é bom, né? Não tô falando... Né, tô falando mas você pode falar assim também, meu Senhor, por favor, cuida de tal pessoa. Né? Ou então você tá com a pessoa aqui, né? Então fica com Deus vocês aqui. Eu falo, fica com Deus para todo mundo, né? Então assim, não tem problema, nós pode falar, né? Ô Senhor, por favor, né? Cuida dessas pessoas aqui, vá com eles, né? Foi uma oração, porque eu falei com ele, né? Quando eu falo, fique com Deus, isso não é oração, isso eu estou desejando que você fique com Deus, né? Desejando que Deus esteja com você. Agora, uma vez que eu falo, meu Senhor, por favor, fique com essas pessoas aqui, eu basicamente falei a mesma coisa, só que eu falei com ele. Eu pedi a ele que ficasse com vocês. Então, isso foi oração, porque eu tratei com ele. Então, basicamente é isso. A oração é um tratar com Deus daquilo que está dentro do seu coração, né? É aconselhável que você vá para um quarto, né? Eu, nesse momento aqui, eu estou num quarto, que é basicamente o escritório daqui de casa, né? A porta está fechada ali, e a porta fechada, eu fecho a porta, né? Eu posso trancar a porta para ninguém me incomodar, e pronto. E aqui é o meu lugar, né? Eu tenho na minha frente aqui o meu altarzinho, Jesus ali crucificado, a Sagrada Família, né? E eu assento aqui, vou rezar, vou conversar com Deus. Eu vou aqui tirar 30 minutos. Eu não saio daqui enquanto não der os 30 minutos. Você olha, primeira coisa que eu faço todo dia, vou começar a oração, eu olho as horas. 8h56. Eu não saio daqui antes das 9h26, que é 30 minutos, né? Você pode pôr o celular para despertar daqui 30 minutos, né? Fazer aquela contagem regressiva até dar zero, né? Pondo 30 minutos, do jeito que você quiser. Mas você tem que conversar com Deus. E é importantíssimo, isso, né? Aqui é uma coisa assim, que às vezes a gente não fala, é você apresentar as suas misérias para Deus. Porque na oração não existe máscara. Imagina se você vai conseguir esconder uma coisa de Deus. Você não consegue esconder uma coisa dele. Então aqui não tem máscaras. Eu chego aqui, eu abro meu coração, eu pego esse lixo, esse tanto de lixo podre que está aqui dentro, pego aqui e falo assim, olha aqui, meu Senhor, olha isso aqui que está dentro do meu coração. Esses dias eu estou mudando de emprego, né? Eu estou comprando também em paralelo uma casa, estou tendo alguns problemas com meu filho, e tudo isso está me deixando tão ansioso, Senhor. Eu não precisava ficar ansioso. Isso mostra a minha falta de fé no Senhor, o quanto eu não confio no Senhor. Meu Senhor, o Senhor viu o quanto eu fiquei ansioso na negociação do salário lá nessa nova empresa. Meu Senhor, eu não queria ser assim. Eu lhe peço, Senhor, ordena meu coração que está tão desordenado. Isso só mostra, Senhor, um apego ao dinheiro. Hoje, com o salário que eu tenho, eu consigo viver.
Graças a ti não me falta nada. E eu fiquei tão ansioso, tão inquieto quando a gente foi falar sobre salário. Isso só mostra, Senhor, o quanto eu sou mal e o quanto eu preciso do Senhor. Fiz aqui oração sincera, tudo aqui está acontecendo de verdade, que vocês escutaram, tudo isso aqui veio do meu coração, né? Eu estou olhando para o meu crucifixo ali, eu estou conversando com Deus mesmo, né? E, e é isso, né? É importantíssimo durante essa oração, tudo bem, vai ter horas de oração que você vai falar do seu dia, conta para ele, narra o seu dia para Deus, converse com ele, mas lembre-se também de durante essa oração você mostrar para ele as suas misérias, a sua impaciência, o seu apego ao dinheiro, onde a sua, sei lá, arrogância com filhos, com esposa, no trabalho, né? Eu não sei quais que são, né? Alguém fez uma coisa pequena e você foi muito agressivo com aquela pessoa, né? Deus te perdoa tanto e você, né, ele é tão misericordioso com você e você não foi misericordioso com aquela pessoa. Desculpa, meu computador, quando ele avisa que tá descarregando, dá tempo de você pegar o carregador, não. Então aqui eu tentei expor para vocês, né, o que é a oração, como fazer a oração, né, mostrei para vocês o grande prêmio, né, que está por trás da oração. Não consigo obrigar vocês a rezar, né, e meu grande sonho, né, de verdade, daqui um ano você chegar para mim e falar, você lembra aquele dia, Diego, que você fez, né, que você falou sobre oração? Depois daquele dia eu rezei todos os dias, né, e tô até hoje. E daqui a 2 anos você vai e fala a mesma coisa. Daqui a 3 anos você fala a mesma coisa. Meu coração aqui agora tá enchendo de alegria, tá estufando no meu peito aqui, de verdade, tô sentindo aqui meu coração estufando no meu peito de alegria só de pensar, né, nesse grande fruto, né, que pode dar esta pregação de hoje, né? Como eu sempre falo com meu filho, às vezes eu mostro ele o caminho certo e falo com ele, eu não consigo te obrigar, você já tem 18 anos, né? Então, né, agora é com você, tá nas suas mãos cumprir, né, aquilo que eu te ensinei, né, seguir o caminho correto ou não. E é aqui a mesma coisa com vocês, são todos adultos, né? E eu gostaria muito, né, que se vocês se engajarem, né, vocês falarem comigo. Vocês vão me fazer muito feliz. Eu fico muito, muito feliz quando alguém me fala que tá rezando, né? Que tá rezando. Não precisa ser por causa de mim, não. Quando eu fico sabendo que uma pessoa tá rezando e tá perseverando na oração, né, eu fico muito feliz. E vou ser sincero, né? Se Deus me usou para tocar algum de vocês e vocês rezarem e perseverarem, fico mais feliz ainda, né? Porque eu fui usado por Deus, né? Eu vejo que, né, quando a gente vê que Deus está usando a gente, causa na gente uma grande felicidade, né? Então é isso, pessoal, né? Agradeceria muito a vocês se vocês perseverassem na oração, né? É isso que você precisa fazer, só isso que você precisa fazer. O resto Deus toma conta de mostrar o caminho, fazer. O resto é com Deus. Você só precisa fazer uma coisa: rezar todos os dias. Rasga um tempo aí no seu dia, rasga, sei lá, 30 minutos no seu dia e não considera uma opção dormir sem ter rezado. E é isso.